Olá pessoas, tudo bem? Quem acompanha aqui o canal, lembra que o último vídeo aqui eu trouxe um tema sobre o transtorno dissociativo de personalidade, ou transtorno de múltiplas personalidades, como a gente fala mais informalmente. E, como eu falei, é uma situação bastante rara e, na verdade, até quando fui perguntar aos meus professores, ninguém teve contato. Mas, ainda falando sobre personalidade, existe outro grupo que aí é muito comum, que são os transtornos de personalidade. Provavelmente você vai se lembrar de alguém quando fala assim: nossa, fulano tem uma personalidade forte, ou então, nossa, é muito difícil lidar com fulano, ou então, tipo, fulano parece que não sabe lidar com as pessoas. Enfim, talvez essa pessoa tenha um transtorno de personalidade, ok? E primeiro vamos relembrar o que é personalidade, certo? Personalidade é um padrão de características, traços que a gente vai levar ao longo de toda a nossa vida e é o que vai compor a nossa maneira de lidar com diversas situações. Então, na verdade, todo mundo tem personalidade. Uma personalidade funcional, ela vai ser um pouquinho de cada coisa e vai permitir que em diferentes situações a pessoa consiga lidar com aquilo. Por exemplo, uma entrevista de trabalho, um problema financeiro, ou alguma coisa com algum familiar, problemas, mas você vai conseguir resolver. Ou mesmo que você desenvolva algum transtorno mental, tipo como ansiedade, depressão, você vai ter ferramentas para lidar com aquilo, mesmo que você precise por um tempo de tratamento medicamentoso, certo? E aí, onde é que entra a parte do transtorno? É quando a pessoa vai ter traços de personalidade disfuncionais que são inflexíveis e aí, por conta disso, vai gerar sofrimento em pelo menos duas áreas. Então, geralmente, a questão, interpessoal, questão do trabalho, enfim, em duas situações diferentes é uma coisa persistente. E esse padrão de disfuncionalidade gera sofrimento ou para si ou para os outros. E aí, quem acompanha também lá a gente no Instagram, viu que eu falei alguma coisa sobre as casas de Hogwarts. E é mais ou menos parecido com o que a gente acaba fazendo na psiquiatria. A gente também divide essas personalidades em grupos ou clusters, de acordo com o que elas têm em comum. E eu vou falar um pouquinho sobre cada uma delas, certo? Antes de falar sobre cada uma delas, algumas coisas preciso chamar atenção. Primeira é que a gente não pode dar diagnóstico de transtorno de personalidade em pessoas menores de idade, certo? Por quê? Porque essas pessoas ainda estão em formação, então, de repente, ela pode estar até apresentando naquele momento sintomas que se assemelhem a um transtorno de personalidade, mas pode ser moldável se for trabalhado em psicoterapia, de repente, ou pode ser também até um transtorno primário. Por exemplo, é comum em adolescentes a depressão se apresentar com a sintomatologia muito parecida com o transtorno de instabilidade emocional, que eu vou falar mais à frente, por exemplo, mas que depois do tratamento para a depressão isso melhora, por exemplo. Então você não pode dar diagnóstico de transtorno de personalidade em menores de idade. Outra coisa também importante é que você não pode fazer diagnóstico de transtorno de personalidade em pessoas que estão com um quadro de humor agudo ou em uso de substâncias, porque nessas situações os traços de personalidade eles vão estar mais evidentes, mas que depois que tratado isso pode sumir e na verdade ela não tem um transtorno de personalidade. E o terceiro aviso importante é que uma coisa não exclui a outra.
Então, a pessoa ela pode ter um quadro de depressão, ansiedade, transtorno bipolar, enfim, e ter também um transtorno de personalidade. Na verdade, é até mais comum que ela chegue para o psicólogo, o psiquiatra, por conta desse quadro de humor, ou enfim, e ao longo do acompanhamento se perceba que ela tem essa inflexibilidade para lidar com as coisas e que talvez isso seja o fator que está levando a esse sofrimento, por exemplo. Então, ok, agora vamos falar especificamente das casas. Então, vou começar com o grupo A, que se tiver uma palavra assim para caracterizar seria estranhos. E são eles o esquizoide, o esquizotípico e o paranoide. Vou falar de cada um deles um pouquinho. O esquizoide ele tem como característica principal a dificuldade de afeto, geralmente é um afeto mais restrito ou embotado, e uma não vontade de ter interações sociais. Então são pessoas que preferem atividades mais reclusas. Já o paranoide, ele tem como característica principal serem pessoas muito desconfiadas, sempre acharem que estão sendo injustiçadas ou preteridas em situações. Então, geralmente, vão ter certa dificuldade, principalmente na área de trabalho, quando você tem que trabalhar com os colegas de trabalho. E, enfim, isso é o que caracteriza mais. E o esquizotípico seria uma pessoa mais excêntrica, digamos assim, que tem crenças que são um pouco diferentes daquilo que é aceito pela maioria no seu grupo cultural, até um pouco de pensamento mágico, vamos supor. E a inflexibilidade está na parte de entender talvez que nem todo mundo vai aceitar aquilo, e isso gera um sofrimento por se entender como um estranho naquilo, e essa dificuldade de lidar, né, com ser diferente pode gerar então quadros de depressão e inclusive um aumento de risco de suicídio. E eles três, né, que formam esse grupo A, têm um risco aumentado para desenvolver esquizofrenia. Não quer dizer que vá, entende? Mas os estudos mostram que quem tem essa personalidade geralmente pode sim ter mais chances de vir a depois ter um quadro de esquizofrenia. Então é bem importante que quando você perceba que essa pessoa tem essa personalidade, de investigar se tá só como uma dificuldade de lidar, um transtorno de personalidade, ou se já foi, já chegou para um ponto de um delírio. Por exemplo, a questão do paranoide e essa questão das injustiças. Precisa investigar se aquilo de fato ocorre ou se aquilo já virou um delírio persecutório, por exemplo. Então é bem importante que investigue com familiares, pessoas próximas aquela questão. A mesma coisa com a pessoa esquizotípica, né, das crenças, se aquilo ali é só uma crença, mas ela sabe que nem todo mundo acredita, ou se aquilo ali é uma verdade irremovível e tudo mais, porque aí quanto mais cedo você perceber isso, mais rápido você intervém, né, e melhor para a pessoa. Enfim, esse é o grupo A. Ok, agora partindo para o grupo B, que se tiver uma palavra para definir seria dramáticos. São eles: o transtorno de personalidade histriônico, antissocial, narcisista, borderline ou emocionalmente instável, e são esses quatro. É isso aí. Bom, vou falar um pouquinho sobre cada um deles. O histriônico é caracterizado pela questão de ser uma pessoa que precisa de mais atenção, que tem uma tendência à vitimização, de se colocar sempre no lugar, né, de vítima, tem uma dificuldade de aceitar aquilo que foge
do que ela quer e às vezes faz daquilo uma coisa muito grande. E geralmente isso tem uma dificuldade também nos relacionamentos, acabam sendo relacionamentos mais superficiais. E esse transtorno, na verdade, é um dos que antes faziam parte do que a gente chamava de histeria, mas que não é um termo mais utilizado, ele foi pulverizado em vários outros diagnósticos, mas seria, se fosse para fazer uma associação, que mais se aproxima. Ok, esse é o histriônico. O antissocial é aquela pessoa que tem dificuldade para seguir regras, geralmente não tem muita empatia, pode ter histórico de furto ou de ser uma pessoa que infringe as regras, ou então uma pessoa que é muito sedutora para conseguir o objetivo e pode não ter muita questão ética sobre o que ela faz. Mas é importante falar que nem todo mundo que é antissocial vai chegar ao ponto de ser psicopata, serial killer, entendeu? Às vezes não, são pessoas que estão vivendo ali na sociedade, não chegam a fazer nada grave o suficiente para, tipo, ser preso, alguma coisa nesse sentido, mas tem essa dificuldade que geralmente também não é algo que vá ser levado diretamente por ela, mas sim pelas pessoas que convivem, por essa dificuldade, né, de obedecer as regras e etc e tal. O narcisista, ele tem como característica justamente essa questão, né, da grandiosidade, dificuldade de aceitar críticas, tem uma valorização de si muito grande e um desprezo pelas outras pessoas, digamos assim. Então, é um outro transtorno de personalidade que geralmente não chega diretamente por conta disso. Vai ser geralmente ou alguém que tem dificuldade para lidar com essa pessoa, e aí às vezes ela até vai para terapia ou para o psiquiatra, mas não por causa dela, mas sim porque é a outra pessoa que está pedindo, digamos assim. É por aí. Já o borderline, o transtorno emocionalmente instável, são pessoas que têm um padrão de frustração baixo. Então, são pessoas que tendem a serem muito sensíveis e aí acabar tendo comportamentos que são principalmente autolesivos por conta disso. Também tem uma sensação muito grande de abandono, uma sensação de vazio, e isso gera muita dificuldade, né, na vida para todas as esferas. E eu vou entrar um pouquinho depois falando sobre essas questões de tratamento. E por último, nós temos o grupo C, que também, se tiver uma palavra, seria ansiosos ou medrosos. E são eles: o transtorno de personalidade esquiva, dependente e obsessivo-compulsivo. A personalidade esquiva são pessoas que têm uma hipersensibilidade a o que o outro pensa sobre ela, então ela vai evitar todo o possível para não receber esse feedback, por exemplo. Então são pessoas que tendem justamente a ter comportamentos esquiva. Muitas vezes até deixam de subir de cargo, por exemplo, pelo medo do que pode acontecer, então preferem ficar naquela zona de conforto, digamos assim. Isso, né, vai gerar justamente essa ansiedade, que é o que leva a pessoa a procurar por atendimento. Já a personalidade dependente são pessoas passivas, que têm muita dificuldade de tomar a frente de alguma coisa, então elas muitas vezes necessitam de ter alguém para ser esse suporte, e quando ela perde isso, ela pode até se submeter a humilhações ou situações que ela sai desfavorável só para não perder aquele suporte, digamos assim. E o transtorno obsessivo-compulsivo, a personalidade obsessiva-compulsiva,
justamente como o nome fala, né? São pessoas que têm essa inflexibilidade, elas têm uma coisa assim de perfeccionismo, essa rigidez, tem que seguir tudo ali, né? Do jeito que estava escrito, e tendem a ser muito formais e rígidas, e isso gera também essa dificuldade para lidar com as outras pessoas. Inclusive, me perguntaram uma vez qual é a diferença dessa personalidade obsessivo-compulsiva para o transtorno obsessivo-compulsivo. Então, é um pouco parecido com a história do esquizoide paranoide. São pessoas que podem desenvolver o transtorno obsessivo-compulsivo, que é aquela questão, né, dos pensamentos intrusivos que geram comportamentos compulsivos para evitar que aconteça alguma coisa nesse sentido. Mas no caso da personalidade, ela ainda fica justamente ali no limiar do aceitável. Assim, uma pessoa que gosta de tudo organizado, mas não chega a ser ao ponto assim de que se tiver desorganizado o mundo vai acabar, alguém vai morrer, alguma coisa nesse sentido. Mas a gente sempre tem que ficar esperto. E também, nem todo mundo que tem o transtorno obsessivo compulsivo, o TOC, tem a personalidade obsessivo-compulsivo. Pode ter pessoas que têm uma personalidade até mais do grupo A que venham a desenvolver o TOC, porque TOC tem vários domínios e vários pensamentos, enfim. E aí isso é assunto para um outro vídeo, porque senão vai ficar muito grande. Mas, enfim, resumindo, né? Então, a gente vai se deparar em qualquer lugar, não só na psicologia, não só na psiquiatria, em qualquer clínica, você vai perceber que vão ter essas pessoas com esses padrões. E o que é importante nesse caso? Psicoterapia. Vai ser a maneira da gente lidar, porque a parte da medicação vai tratar justamente das comorbidades, né? No caso, assim, a ansiedade, a depressão. Se tiver transtorno bipolar, vai tratar isso, mas o padrão disfuncional de personalidade, né, da maneira de agir, ela vai ter que ser trabalhada de acordo com a psicoterapia, né? E aí é um desafio, porque primeiro você precisa fazer a pessoa ter a crítica disso, desse seu próprio comportamento está sendo prejudicial, e como trabalhar. Então, justamente é uma das coisas que tem uma parceria bem importante da psiquiatria com a psicologia, porque a gente vai ter que trabalhar junto para ajudar essa pessoa. E acho que é isso. Espero que tenha tirado dúvida. Tchau, tchau.